Fala pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto voltando para casa, vamos falar um pouquinho sobre estratégia empresarial. Um dos pontos primordiais que eu acho nas estratégias empresariais é número. Não adianta, é número. Vocês sabem o quanto eu falo aqui sobre finanças, a importância de saber tudo, mas a gente acaba pegando um gosto, que isso também não era uma coisa que eu adorava fazer, né? Que é olhar número toda hora, né? Principalmente na parte de finanças, porque querendo ou não, ele é uma coisa, digamos, chata, maçante de ser feito, mas quando você pega o gosto e começa a perceber que isso começa a dar resultado, esse gosto por números e análise, percentuais, indicadores, isso você começa a levar para todas as áreas. Então, se tratando do financeiro, você começa a entender os custos da sua empresa, você começa a entender a lucratividade da sua empresa, começa a entender aonde você gasta mais, aonde você gasta menos, você consegue entender aquilo que aumentou de um mês para o outro, de um semestre para o outro, começa a chamar atenção esses dados e aí você começa a se alertar de algumas coisas que têm que ser feitas para resolver, né, para melhorar. Se você vê que com o tempo o percentual de faturamento diminui, o percentual de lucratividade diminui, é um alerta que alguma coisa está errada, né? E isso se tratando de financeiro, mas quando você pega esse gosto, a gente começa a levar para outras áreas. E aí, por exemplo, a gente leva para o comercial, que o comercial a gente pode botar outros indicadores. Quantas visitas eu tenho que fazer para conquistar um cliente? Quantas ligações eu tenho que fazer para conquistar um cliente? Quantos e-mails eu tenho que enviar para eu conseguir um contato com o cliente? A gente começa a entender as taxas de conversões, né? Que é o que é a taxa de conversão? É de uma medida para outra, quanto que representa. Então, por exemplo, se eu faço 100 ligações, quantas eu consigo visitas? Se eu consigo, de 100 ligações, eu consigo fazer 10 visitas, então significa que eu tenho 10%, né, de taxa de conversão, que eu consigo do funil de vendas, que eu consigo de ligações, conseguir visita. E das visitas, quantas que eu fecho? E eu vou entendendo esse fluxo, e aí quando os números não estão legais, né? Quando os números não estão bons de uma conversão para outra, eu consigo visualizar o que eu posso fazer para começar a aumentar essa minha taxa de conversão. Será que eu preciso de um script de ligação diferente? Né? A forma como eu ligo tem que mudar. Agora, quando eu consigo fazer as visitas, eu estou fechando pouco. Por que eu estou fechando pouco? Será que a maneira ao qual lá na visita estou fazendo tá bom? O meu script de venda, a minha oferta, eu tenho que mudar para conseguir converter mais? Eu consigo chegar no nível de olhar por vendedor. Qual é o vendedor que eu tenho que tem a melhor taxa de conversão? Qual é o vendedor que tem a menor taxa de conversão? Então, olha quantas análises a gente consegue fazer em cima disso. Tô olhando aí que eu vou atravessar aqui a faixa. Então, eu consigo ver quais as taxas de conversão por vendedor. Aí, aquele vendedor que tem uma taxa melhor, eu posso entender por que ele tem uma taxa melhor, o que ele está fazendo diferente que ele consegue converter mais que outro. E aí, você pega aquele pouquinho dele que ele consegue converter e aplica na tua empresa. E os outros começam a converter melhor. Então, tu vai unindo coisas e tudo melhora. E também, que é o que eu estava trabalhando hoje, por isso que eu quis gravar esse vídeo, e hoje a gente está trabalhando na parte de marketing. Mesma coisa, a gente metrifica todos os dias, a gente alimenta uma planilha de Excel, o setor financeiro alimenta também, o setor comercial alimenta e o marketing também. Então a gente colocou informações, qual é onde que está dando mais dinheiro, onde que está dando mais conversões para nós? É o Facebook? É o Google? Se é o Facebook, qual é o anúncio que está dando mais clique? Qual é o anúncio que está dando mais engajamento do pessoal? Então olha quanta coisa a gente acaba metrificando, né? Pegando os dados e tirando essas informações para saber se a gente está no caminho certo. E se não está, o que pode ser feito para melhorar? Então o site, quantas visitas tem no site, quantas pessoas deixam o contato no site, a gente acaba testando isso. O site A converteu melhor que o site B, o que aconteceu que converteu melhor? Vamos alterar o site B. Então olha quanta coisa, entende? Então o que eu quero trazer para vocês aqui, um resumo, é a importância que vocês têm que dar para os números da empresa de vocês, a importância que isso tem, que isso vai fazer vocês saírem do amadorismo
né, a saída da empresa lá no achômetro e começar a virar o troço profissional, a começar a transformar a gestão da empresa de vocês numa coisa mais profissional, começar a entender os números. Então assim, ó, o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, crescimento e sucesso não é sorte. Não é sorte, é profissionalismo, é tu começar a olhar as coisas de maneira diferente e planejar ações para mudar. Só que como é que você vai mudar alguma coisa se você não tem noção nenhuma dos números que está acontecendo? Não tem como, não tem. Imagina se eu não soubesse os números, como é que eu vou pensar em melhorar? A gente não tem, tu tá no meio do oceano sem bússola, tu não sabe nem para que lado você vai. Agora, aos poucos, começar a pegar os dados, anotar, né, pegar os números de cada situação da empresa de vocês, vocês começam a ter uma dosagem do que precisa ser feito. É igual exame médico. Igual exame médico. Exame médico tu não vai lá, faz lá com uma dose, uma gota de sangue, vão lá, eles fazem um relatório e te diz. E no relatório tem várias medidas, a mínima e a máxima. Se tu tá dentro dessas duas, tá ok, tá bem de saúde. Se alguma coisa dessas tá fora, liga o alerta e vamos investigar o que tá para fazer. Então, empresa é igual exame médico. Tu tem que ter esses números, tu tem que ter o teu limite mínimo e máximo, e o que tá fora, liga um alerta pra gente ir atrás e resolver. Então, olha a importância que tem dos números. Espero que tenham gostado, hein? Qualquer coisa, mandem aí.